Olá, turma! Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o detector agora, ou melhor, sobre o espectrômetro de massas, que é um equipamento muito utilizado, acoplado a técnicas de separação e que funciona como um equipamento capaz de identificar os componentes que estão chegando até ele. Então, diferente das técnicas de cromatografia, em que a gente faz a separação dos compostos, na espectrometria de massas nós podemos fazer, né, a identificação dos compostos. Então é muito interessante ter um espectrômetro de massas acoplado a qualquer equipamento. Por quê? Ele permite, claro que assim, a gente também não pode imaginar que é tudo muito tão fácil, tudo lindo e maravilhoso, né? Que ter um espectrômetro de massas aqui vai permitir a completa identificação, sem dúvidas, dos componentes que estão sendo separados. Não é bem assim. Ele permite sim uma identificação, mas nós, como químicos, temos muita responsabilidade nessa identificação. Bom, então o equipamento ele é também relativamente simples, né? Eu não vou conseguir mostrar muitos detalhes para vocês, porque como na maioria dos equipamentos instrumentais, ele é uma caixinha fechada, né? Então, obviamente que internamente tem todas as partes que compõem esse equipamento, com as suas funções, mas externamente nós não conseguimos ver muitos detalhes, tá? Eu precisaria abrir esse equipamento e muitas vezes esse processo de abertura do equipamento pode sujar uma parte ou outra, então não seria tão adequado eu fazer esse procedimento aqui com vocês. Mas basicamente na espectrometria de massas, o que a gente vai ter, né? A gente já comentou nas aulas teóricas que nós temos a etapa de ionização da amostra. Então, a amostra que está chegando, né, os componentes que estão chegando até o espectrômetro de massas, eles são primeiramente ionizados, depois eles são direcionados para o analisador de massas, onde os íons fragmentos são separados, e esses íons fragmentos separados chegam até o detector, né? Então, são três principais partes que compõem esse equipamento. Se eu abrir aqui, né, vocês podem estar curiosos para ver o que tem aqui dentro. Na verdade, se eu abrir essa caixinha aqui, vocês conseguem ver um líquido, tá? Eu tenho um líquido aqui dentro de um recipiente específico, né? É o PFTB, é utilizado só para calibrar o meu espectrômetro de massas. Então, assim, semanalmente a gente acaba abrindo essa válvula que permite que esse líquido aqui, vá para dentro do espectrômetro e a gente consegue, a partir disso, calibrar as massas e ter uma segurança no espectro que está sendo gerado, né? Que esse espectro gerado, ele realmente está gerando sinais que representam os íons, os fragmentos gerados a partir de uma amostra. Na primeira parte eu consigo demonstrar para vocês aqui, ó, eu tenho a fonte de íons, tá? Deixa eu pegar ela aqui, eu vou aproximar para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, basicamente, essa seria a fonte de íons, tá? Eu tenho dois filamentos aqui, deixa eu pegar a caneta. Essa fonte de íons, né, ela é nova, então aqui são os conectores, né, que vão conectar, né, permitir a conexão da fonte de íons com o equipamento. E na verdade o filamento ele tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas seriam esses dois risquinhos aqui, ó, esses dois bem fininhos, tá? São dois filamentos de tungstênio que emitem o feixe eletrônico de elevada energia. E aí vocês podem perguntar, por que dois? Para ter um sobressalente, né? Eu posso utilizar um primeiro filamento até ele esgotar, porque ele também vai ter um tempo de vida que é medido em horas, e quando ele começar a apresentar problemas, eu não preciso substituir a peça inteira, né? Pelo software eu consigo dar o comando, e aí eu consigo utilizar o segundo filamento que está disponível aqui. Então lembrem, basicamente na fonte de íons nós teremos a ionização das amostras, então um feixe eletrônico de elevada energia vai incidir sobre essas amostras. O primeiro evento que acontece é a remoção de um elétron, formando o íon molecular. Depois, esse excesso de energia que foi depositado na amostra, né? A amostra ela começa a vibrar devido a esse excesso de energia, e esse movimento vibracional pode ocasionar a ruptura da molécula em diferentes partes. Cada parte vai ser um íon fragmento que vai ser direcionado para o analisador de massas e chegar até o detector.
No fim, a gente tem um espectro de massas onde a gente vai enxergar vários íons fragmento com uma determinada razão massa-carga e a intensidade desses íons fragmentos. E é justamente essa característica, esses íons fragmentos com as suas abundâncias relativas, que permitem que a gente faça um trabalho de identificação, né? E aí a identificação, ela pode ser tanto manual quanto automatizada pelo software, tá? Eu já vou mostrar para vocês alguns detalhes. A amostra sendo ionizada, então, ela é direcionada para o analisador de massas. Esse equipamento trabalha com analisador de massas do tipo Ion Trap, que seria uma armadilha de íons. Então, os íons que foram formados na fonte de ionização, eles são direcionados para essa armadilha. Essa armadilha ela consegue capturar e segurar por alguns milissegundos cada íon fragmento que foi gerado na fonte de íons para concentrar eles e depois ela libera e esses íons são direcionados para o detector, tá? O detector que a gente tem nesse espectrômetro de massas é uma eletromultiplicadora, né? Como a gente viu na aula teórica, é um detector capaz de amplificar o sinal, capaz de gerar um sinal com elevada sensibilidade, mesmo que um número pequeno de íons fragmento esteja chegando até eles. Então, o equipamento ele é relativamente simples, assim, a sua composição física ela é relativamente simples. O trabalho maior que a gente tem, claro, que se for necessário dar uma manutenção nesse espectrômetro, que é o que a gente precisa fazer agora, justamente o problema desse equipamento agora é o seu detector, a eletromultiplicadora está com problema, a gente vai precisar substituir ela, né? A gente está adquirindo uma eletromultiplicadora nova e ela vai ter que ser substituída para que ele volte a operar normalmente. Então, esse processo de substituição de peças, ele não é tão simples, né? Ele demanda bastante cuidado na execução, mas muitas vezes a gente consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, substituição da fonte de íons a gente consegue fazer, a limpeza do analisador de massas, do Ion Trap, a gente consegue fazer, e eu acredito que até a substituição da eletromultiplicadora a gente vai conseguir fazer. Claro que sempre com muito cuidado, né? Mas é importante, como eu comentei lá no início com vocês, é importante que vocês conheçam um pouco da instrumentação para que quando chegar o momento de alguma manutenção ser feita, vocês consigam fazer o básico sem ter que contratar um serviço especializado, tá? Então, basicamente esse é o equipamento e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como interpretar um espectro de massas gerado a partir desse equipamento. Bom, para que vocês tenham uma visão um pouco mais real de como que seria a interpretação de um cromatograma e de um espectro de massas, quando nós estamos trabalhando com esse tipo de equipamento, né? Esse equipamento ele é um Varian e a gente trabalha com o software Galaxy. Então, eu representei para vocês aqui, ó, vocês conseguem ver dois gráficos, né? Esse primeiro, deixa eu vir com a caneta que eu acho que fica mais fácil. Esse primeiro gráfico aqui e aqui um segundo gráfico, tá? Então, esses gráficos, né? Esse cromatograma e esse espectro de massas foram obtidos a partir da injeção do padrão cafeína, tá? Então, cafeína na concentração de 100 ppm, 100 mg por litro, foi injetada nesse equipamento e a gente obteve essa resposta. O que a gente consegue visualizar basicamente aqui? Vamos começar no cromatograma, né, que seria a separação da cafeína. Como eu estou trabalhando com um padrão, eu espero observar um único sinal cromatográfico, um único pico referente à cafeína, com um tempo de retenção que vai ser característico dela. Vocês conseguem visualizar, acredito que o que chama a atenção de vocês no primeiro momento seria esse sinal aqui, ó, esse sinal largo, meio bagunçado, né? E realmente, quando a gente trabalha na cromatografia gasosa, é muito comum a gente enxergar esse tipo de sinal bagunçado no início do cromatograma, com até 3 ou 4 minutos de tempo de retenção. Esse sinal ele é característico e normalmente ele é gerado pela eluição do solvente em que a fase móvel estava solubilizada. Então, nesse caso, eu tinha cafeína solubilizada em clorofórmio, então esse sinal aqui, ó, ele vai ser referente ao solvente clorofórmio. Não me interessa,
tá? Então eu poderia até acabar não interpretando esse sinal aqui, porque ele não vai influenciar realmente no meu trabalho de interpretação. Quem me interessa realmente, eu vou aumentar aqui a escala agora, seria esse sinal, vou ampliar, vou dar um zoom aqui, esse sinal cromatográfico que eluiu próximo de 7,5 minutos, né? Um pouco antes de 7,5 minutos. Como eu consigo enxergar só um sinal nesse cromatograma, claro, além daquele do solvente, que eu já comentei com vocês, né? Eu imagino que esse seja o sinal referente ao meu padrão de cafeína. Mas como é que eu posso confirmar isso? Ele é um padrão, né? Mas vocês poderiam imaginar que esse sinal poderia ter sido gerado a partir de qualquer amostra, né? Por exemplo, fiz a injeção de uma amostra de café solúvel e eu quero saber se tem cafeína nesse café solúvel. Obviamente que vai ter, mas como que seria o meu trabalho de interpretação? Então eu buscaria o sinal cromatográfico e agora é que entra o espectrômetro de massas, né, como detector. Então aqui embaixo vocês conseguem enxergar o gráfico gerado pelo espectrômetro de massas. No eixo X nós temos a razão massa-carga, né, o MZ dos fragmentos, e aqui no eixo Y nós temos a intensidade do sinal em porcentagem. Lembrando que o sinal que tem a maior razão massa-carga é o sinal que representa o íon molecular, e o íon molecular representa a massa molecular do composto. E o sinal, nesse caso por coincidência, tanto o íon molecular quanto o pico base são o mesmo sinal, tá? Mas o pico base seria aquele sinal que tem 100% de intensidade, é aquele sinal mais intenso que eu enxergo no espectro de massas, e ele é gerado pela parte mais estável da molécula. O que eu estou vendo aqui, então, basicamente? Eu consigo olhar para esse espectro de massas e enxergar, vou ampliar um pouquinho aqui só para vocês verem outros fragmentos. Alguns fragmentos, alguns sinais desse espectro de massas, como, por exemplo, o fragmento com razão massa-carga 55, o fragmento com razão massa-carga 67, 82, 109 e o fragmento de íon molecular e pico base 194. Temos M+1 também, 195. Bom, eu comentei com vocês já que o espectro de massas ele é característico para cada substância. Então, por exemplo, a cafeína vai ter um espectro de massas que vai ser característico dela, ou seja, a cafeína sempre vai se fragmentar da mesma maneira. Por isso é possível criar bibliotecas que são na sequência, né, compradas e acopladas aos softwares e facilitam a nossa interpretação. Então aqui eu tenho uma biblioteca, é a biblioteca NIST, e agora o que eu posso fazer para ter certeza se esse sinal aqui realmente representa a cafeína, né? Se esse espectro de massas, vejam, um detalhe importante, esse espectro de massas aqui, ele foi gerado a partir desse sinal. Vocês conseguem ver o cursor aqui, ó, o cursor, ele indica a posição em que eu tô, né, no sinal cromatográfico, e justamente nesse ponto aqui em que o cursor tá, eu consigo visualizar o espectro de massas gerado. Se eu tivesse um outro sinal eluindo aqui do lado, eu viria com o cursor e um espectro distinto, característico desse outro componente, seria gerado aqui, tá? Então aqui é o espectro de massas que eu estou vendo para esse sinal cromatográfico. O que eu vou fazer agora, então, para tentar identificar esse composto? O software, ele tem essa opção aqui, ó, que é NIST, a biblioteca NIST. Então, quando eu selecionei o ponto aqui do cromatograma, selecionei o espectro de massas que eu quero comparar com a biblioteca, eu clico aqui em NIST e automaticamente o software vai fazer a comparação do espectro que eu obtive com o espectro que ele tem na biblioteca. Aqui a gente justamente tem um ponto de interrogação aqui, porque esse é o espectro que eu obtive para a minha amostra e eu quero comparar com a biblioteca. Então aqui eu tenho o espectro da amostra e aqui ele acaba comparando com o espectro que ele tem na biblioteca NIST. Quanto mais semelhante forem os fragmentos, né? Por exemplo, eu tenho um fragmento 194 na amostra, opa, eu tenho aqui no padrão também, né? Na minha biblioteca. Quanto mais semelhante forem tanto os íons fragmento quanto as intensidades dos sinais, maior é a probabilidade da biblioteca encontrar e indicar um composto
com elevada similaridade e uma segurança na identificação. Então veja, esse é o espectro que a gente obteve para a amostra, esse é o espectro que existe na biblioteca e aqui do lado ele acaba dando mais detalhes desse espectro. Tá? Então seria esse mesmo espectro aqui, só que aqui de cabeça para cima, né? Porque aqui está de cabeça para baixo para facilitar a comparação. Aqui a gente consegue ver ele do modo normal, razão, massa, carga, porcentagem de intensidade do sinal. E vejam que aqui ele já está sugerindo a estrutura química do composto que deu origem a esse espectro, tá? Que por sorte, é justamente a cafeína, né? Aqui nessa outra tabelinha, vamos dizer assim, a gente consegue enxergar a identidade do composto. Vejam, o software está indicando que esse espectro aqui que eu obtive para a amostra, ele é muito similar ao espectro da cafeína que ele tem no seu banco de dados. Né? Então vejam, e além disso, né, além dele fazer essa comparação, ele indica qual é a probabilidade e a porcentagem, vamos dizer assim, de similaridade entre ambos os espectros. Nesse caso, vejam, ele está indicando que realmente é a cafeína com uma probabilidade de 82,3%. Então, uma probabilidade elevada. Não é 100%, né? Porque, vejam, podem ocorrer diferenciações, né? No dia que eu estou desenvolvendo a minha análise, o equipamento que eu estou utilizando para gerar essa análise com certeza é um equipamento diferente daquele que foi utilizado para gerar a biblioteca, então é comum que a gente não tenha uma similaridade de 100%. Mas quanto mais próximo de 100% for, maior é a garantia que eu tenho de estar identificando corretamente aquele componente. Então vejam, essa é a grande vantagem da espectrometria de massas. Sem a necessidade de eu ter um padrão, eu consigo identificar um sinal, né, que foi separado lá no cromatógrafo. E por comparação do espectro de massas obtido para minha amostra desconhecida com a biblioteca NIST, eu consigo sugerir qual é aquele composto químico que está sendo separado, tá? Então, essa realmente é a grande vantagem da espectrometria de massas. Essa técnica ela vem se desenvolvendo bastante. Atualmente, ela pode ser empregada acoplada a várias outras técnicas de separação. Então, ela é muito, muito interessante. Tá? Claro que a gente tem que ter algum critério aqui para poder aceitar, porque assim, a biblioteca ela sempre vai sugerir alguma coisa, ela sempre vai comparar o espectro que vocês obtiveram com a biblioteca dela, né? Quando vocês fazem essa solicitação, e ela sempre vai indicar alguma coisa, mas aí o critério de aceitar ou não a sugestão que a biblioteca NIST está fazendo vai ser de vocês que serão os responsáveis por aceitar e, como consequência, identificar um determinado componente, né? Então, vejam que a responsabilidade ela continua sendo grande. Então, vocês precisam entender como que a técnica funciona para vocês também criarem os critérios de vocês e poderem aceitar ou não a sugestão feita pelas bibliotecas que usualmente vem junto com os equipamentos. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender a base do funcionamento. Ninguém vai sair daqui só com essa teoria básica expert em interpretação, mas a partir de agora a gente consegue também praticar a interpretação na unha, vamos dizer assim. Né? Eu vou treinar vocês também para interpretarem na mão esses espectros de massas, para justamente vocês criarem os critérios mais adequados para quando vierem aqui desenvolver uma análise, né? Tenham segurança em aceitar ou não o que a biblioteca está sugerindo para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.